Olá, muito boa tarde a você. Operação Checklist. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam uma organização criminosa acusada de fraudar vistorias de ônibus no DF. Foram 14 mandados de prisão envolvendo até servidores da Secretaria de Mobilidade. A repórter Érica Blaine acompanha toda a movimentação e traz mais informações. Boa tarde, Érica. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, já foram 10 presos nesta manhã, entre eles diretores, presidentes e também funcionários públicos da Secretaria de Mobilidade, especificamente funcionários que trabalhavam numa secretaria responsável pela vistoria, fiscalização dos ônibus coletivos do Distrito Federal. Eu estou aqui com o Fábio Nascimento, que é promotor de justiça do Ministério Público, que vai falar para a gente como é que foi essa operação. De que forma, primeiramente, eles agiam? Essa operação chegou no Ministério Público há cerca de um ano, onde foi instaurado um procedimento interno. Logo em seguida, a gente fez diligências de interceptação telefônica e então requisitou a instauração de inquérito para a Polícia Civil, que passou a nos acompanhar na investigação. E a partir dessas diligências descobrimos que havia um esquema de fraude na vistoria de transportes coletivos, sendo ela efetuada em 2 etapas, na chamada vistoria de vala, numa primeira etapa em que se confere pneus, motor, óleo, e numa segunda etapa em que o auditor fiscal avaliza a primeira etapa e também confere catracas, validadores e outros elementos do ônibus, dos carros. Em outras palavras, eles eram responsáveis por checar, a forma como o ônibus estava, o estado em que ele se encontrava, e com a fraude eles deixavam passar uns absurdos aí, né? Sim, na maioria das vezes a combinação se dava com particulares, permissionários, que detêm a concessão do transporte coletivo e levavam os carros com defeitos bastante defeituosos e irregularidades notórias, como vazamento de óleo, elevador quebrado, dentre outros defeitos, e que acabavam acarretando, de certa forma, o pagamento de propina para que então o carro fosse aprovado, fosse emitida a guia e então ele pudesse continuar circulando no Distrito Federal. Agora, esse é apenas o início da investigação, né? Muita coisa ainda está por vir. Sim, foi só uma prisão temporária, condução coercitiva e busca e apreensão. Temos agora que averiguar quais foram os elementos escolhidos para montar a nossa convicção e então, eventualmente, ajuizar uma ação penal e também pedir a prisão preventiva. Tá certo, muito obrigada. E só para informar aí, uma informação que saiu agora há pouco, a Secretaria de Mobilidade informou que essas vistorias que foram alvo da Operação Checklist serão refeitas. E as vistorias desta sexta-feira serão suspensas. É isso, mais informações, mais detalhes na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Obrigado, Érica, trazendo informações importantes. Agora, Cláudio Humberto, a gente viu aí que tinha até vista grossa em fiscalização. Pois é, e assim, não há ninguém que utilize o serviço público de ônibus que não suspeitasse desse tipo de coisa, que eram tão flagrantes as irregularidades, os problemas dos ônibus, né? Aliás, isso é uma coisa histórica aqui no Distrito Federal, todo mundo sabia, mas faltava provar. É por isso que temos que agradecer e cumprimentar o trabalho do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Polícia Civil na investigação e descoberta desse esquema. No primeiro momento a gente percebe que era uma coisa envolvendo cooperativas de ônibus, mas com toda certeza esses achacadores também atuaram com outras empresas. É preciso investigar e isso será esclarecido porque, afinal de contas, a investigação está somente no começo. Estudantes da Universidade de Brasília fizeram um ato contra a violência nesta manhã. A morte de Maria Vanessa no mês passado motivou o protesto. Ela era mestranda da UNB e foi brutalmente assassinada com uma facada nas costas durante um assalto na porta de casa na Asa Norte. Para eternizar a memória da amiga, alunos e professores se reuniram nesta sexta-feira na Universidade de Brasília e plantaram um ipê branco na área verde da Faculdade de Comunicação. Para eles, a árvore simboliza a vida da mestranda Maria Vanessa. Além disso, deram o nome dela a uma das salas de estudo.
Maria Vanessa, de 55 anos, também era funcionária do Ministério da Cultura. Ela morreu depois que foi esfaqueada durante um assalto. No dia 8 de agosto deste ano, por volta das 11 horas da noite, ela estava no estacionamento do prédio onde morava, na 408 Norte. E mesmo depois de entregar a bolsa, foi esfaqueada nas costas e acabou não resistindo aos ferimentos. Menos de 24 horas depois do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, um homem de 26 anos foi preso e um menor de 15 apreendido. De lá para cá a gente vê que aquela sensação de insegurança continua. Continua muito forte e além dessa vítima, inúmeras outras que tombaram em razão da insegurança flagrante aqui no Distrito Federal. Esse caso aconteceu na véspera da história da Polícia Militar cenográfica, aquela que colocou os Corollas novinhos em pontos estratégicos da cidade, feito parecendo outdoor de propaganda, enquanto as pessoas estavam sendo assaltadas e como a gente viu aí dessa senhora morta, assassinada covardemente por assaltantes. Seria muito bom que cada uma das nossas vítimas merecessem um gesto idêntico, com a plantação de árvores como um símbolo, como um monumento, com o objetivo até de lembrar as autoridades do trabalho que elas deveriam ter feito e não fizeram para proteger essa pessoa e tantas outras que morrem aqui em razão do crime que só avança no Distrito Federal. E o racionamento continua e as regiões afetadas são Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, condomínios do Jardim Botânico. Os moradores de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 também entram no rodízio. Nesta manhã, a DASA divulgou uma nota informando que os níveis dos reservatórios ficaram acima da média em agosto. O descoberto ficou em 28,88%, 4 pontos percentuais acima da meta. Já o de Santa Maria fechou o mês em 36,55%, 3 pontos acima do previsto. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. E a falta de planejamento é vista por especialistas como uma das causas da crise de abastecimento vivida pelo DF. Os problemas muitas vezes começam no processo de licenciamento de novas construções. É o caso do setor habitacional Taquari, no Lago Norte. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, se o projeto de expansão da área não for feito de forma adequada, pode colocar em risco nascentes que abastecem o Lago Paranoá. Toda essa área aqui, em alguns anos, não estará mais desse jeito. Nesse local, 1.100 lotes devem ser ocupados na construção do trecho 2 do conjunto habitacional Taquari. O setor habitacional Taquari trecho 2 é um projeto novo que está vindo em seguida do trecho 1, que já existe ali próximo ao Poço Colorado, na Épia, né? E esse setor fica abaixo da Torre Digital, é uma área não habitada, são lotes que serão construídos ainda, né? E disponibilizados com toda a infraestrutura básica. Mas um ponto tem gerado polêmica. Em toda a região do Taquari existem mais de 100 nascentes, além desta ser uma das maiores bacias hidrográficas do DF. Pelo projeto da Terra Cap, nenhuma nascente será prejudicada. Só que para a Secretaria de Meio Ambiente, a construção, se não for feita de maneira adequada, pode trazer impacto para a região. A grande preocupação é a gestão da água. Por quê? Porque é uma área que traz um impacto imediato ao Lago Paranoá. E o nosso Lago Paranoá está no limite e vai virar captação. Tem um recurso federal para captação emergencial. Então, todo cuidado, por exemplo, com a drenagem. Se a gente tiver um desenho de drenagem que seja mais sustentável, cada volume d'água já dissipar ali, sem ter uma concentração dessa água ao final com o bacião, isso seria um grande avanço. Para a Secretaria de Meio Ambiente, a solução seria garantir um projeto compatível com a recarga de reservatórios que abastecem rios e poços artesianos, para não enfraquecer as nascentes. O problema que a gente vê assim com bastante atenção é o risco de perda de recarga. A recarga é a capacidade do solo de fazer a água entrar, para ela chegar no subsolo, nos aquíferos, é o nosso estoque de água subterrânea, sem o qual não tem nascente, porque a nascente é a água do subsolo que sai de novo para a superfície. Toda essa polêmica se deve justamente à crise de abastecimento de água enfrentada pelo Distrito Federal e à possibilidade de mais uma reserva de água ser afetada. Mas o diretor técnico da Terra Cap garante que isso não vai acontecer.
O projeto está se adequando às normas e já tem todas as licenças ambientais para a construção do novo setor habitacional. Uma das exigências do licenciamento ambiental é exatamente preservação desses córregos e dessas nascentes através de um plano de controle ambiental e um plano de manejo, que vai trazer inclusive responsabilidades para os ocupantes de chácaras que estão, esses sim, próximos dessas nascentes, muitas vezes dentro de suas chácaras, que terão também que ter todo o cuidado necessário. Se a gente conseguir já nesse, que é um projeto emblemático, importante para o governo, importante para a sociedade que inclusive mora lá, garantir um projeto de uma cidade resiliente à água, a gente vai estar dando um salto de qualidade imenso no padrão de ocupação no DF. E isso, no momento não só de crise, mas de escassez que vem por aí, vai fazer toda a diferença para a gente. A expectativa da TerraCap é iniciar a venda dos lotes já a partir de novembro. O governo não resistiu à pressão das redes sociais e resolveu suspender o decreto que permitia a exploração mineral da Renca, reserva mineral que fica entre os estados do Pará e do Amapá. O Ministério de Minas e Energia agora vai começar o que chamou de um amplo debate com a sociedade sobre as alternativas de preservação da área. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Mais uma repercussão aí dessa novela, né, Renata? Uma grande novela, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão nos acompanhando. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Dessa vez, pelo menos por enquanto, a pressão popular funcionou. Realmente, o governo deu vários passos aí atrás, diante do que já havia decidido. Agora, o governo se comprometeu a ter um amplo debate, como você falou. Não especificou se vai ser consulta pública ou se serão consultas públicas, reuniões. Mas, de qualquer forma, durante os próximos 4 meses, durante esse período, o governo vai ouvir a população, vai receber essas sugestões e aí no prazo de 120 dias vai apresentar um novo plano de trabalho com relação a essa área, com relação a essa polêmica. Então vamos lembrar um pouco, relembrar, já que nós mostramos passo a passo aqui dessa grande polêmica. No dia 23 de agosto, o governo publicou um decreto dizendo que essa área, extinguindo com essa área de reservação mineral, de reserva mineral. E qual foi a justificativa? A justificativa foi, já existem garimpeiros, já existem pessoas atuando, extraindo minerais nessa área, então a gente vai legalizar ou regulamentar o que já está acontecendo. Aí a repercussão foi de fato imediata, né? As pessoas não aceitaram, nas redes sociais, vários artistas chegaram a publicar, nós temos aí umas imagens, a própria Gisele Bündchen nós mostramos aqui, Ivete Sangalo, enfim, vários artistas, a repercussão foi realmente muito grande, o governo deu um passo atrás. Qual foi esse passo atrás? Ele extinguiu esse decreto, publicou um outro decreto, dizendo que desta vez as regras estavam mais claras. Por exemplo, em terra indígena, essa exploração não poderia acontecer. Em reserva ambiental, dentro dessa grande área, para você ter uma ideia, Rodrigo, são 4 milhões de hectares, aproximadamente o tamanho da Dinamarca, então é uma área muito, muito grande. Então determinou essas regras, colocou regras mais claras, mas não foi o suficiente para acalmar aí a população. A repercussão negativa continuou repercutindo de fato. A gente lembra que o debate foi, inclusive, parou no Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 10 dias para que o governo se manifestasse com relação a isso. Aí é isso, agora vamos esperar esse prazo de 4 meses, mas é claro que é sempre importante a gente ficar atento para saber qual vai ser a decisão do governo com relação a essa reserva mineral. Rodrigo. Obrigado, Renata. E nesse prazo de 4 meses, Cláudio Humberto, teremos muitos debates pela frente. Exatamente. O que impressiona mesmo é a capacidade que o governo tem de gerar notícias contra ele mesmo, né? Porque se havia essa possibilidade de recuar, por que então assinar o decreto? Foi um erro político do governo de Michel Temer, que foi muito mal assessorado nesse particular. E a seguir tudo sobre o dia do presidente Temer na China e a leve melhora no PIB no trimestre. Essas e outras notícias você confere logo depois do intervalo.